nós estamos aqui com mais uma aula. Isso mesmo, é uma verdadeira aula e eu quero te dar boas-vindas e te perguntar, para você que está aqui no YouTube comigo, você está escrevendo seu primeiro projeto cultural? Você tem dúvidas de como começar esse projeto? Você tem dúvidas de saber se o seu projeto está no caminho certo ou não? Esse conteúdo de hoje é para te ajudar nessa missão, de você escrever seus projetos com mais clareza, mais assertividade, com mais segurança. E eu vou estar te mostrando aqui, ao longo desse vídeo, 3 passos simples e fáceis para você realmente escrever seus projetos culturais com mais assertividade, com mais clareza, com mais estratégia e fazer com que esse projeto encante os editais de cultura, encante os avaliadores, os patrocinadores, encante todas as pessoas. Então, se você está aqui no YouTube, é muito bom ter você aqui. Aproveita, curte esse vídeo, aproveita também, compartilha com alguém que você gosta, que você quer que tenha, consiga escrever seus projetos culturais e ter muito sucesso. E não esquece, claro, de ativar o sininho para receber todos os vídeos no momento que a gente publicar. E, gente, quem está aqui no Instagram, lembrando, e quem está no YouTube também, toda terças e quintas, às 20 horas da noite, nós temos live de projetos. Isso mesmo, um conteúdo ao vivo, onde eu pego na mão de vocês através desse conteúdo e ajudo vocês a escreverem seus projetos do jeito certo. Então, eu já quero começar porque vocês me conhecem e sabem que eu não gosto de ficar enrolando, falando muito, eu gosto de ir direto ao ponto. Então, esse conteúdo de hoje, gente, é um dos conteúdos assim que eu considero mais valiosos do canal. Por quê? É aquele conteúdo bem pé no chão, bem passo a passo, que vai dar um norte, que já vai começar a iluminar o caminho de vocês para essa largada da escrita de projetos culturais. E aí eu já quero começar dizendo o seguinte, que muitas vezes a gente fica com aquela sensação que, ai, Merci, mas eu sou iniciante. Muitas vezes eu nem sei se eu devo começar esse projeto, porque vai que eu reprovo, vai que eu não consiga. Gente, para quem está iniciando na carreira de projetos culturais, quem realmente tem a sua arte, ama o que faz, seja você da área do teatro, do cinema, da literatura, da música, da poesia, da capoeira, da arte circense, seja de você em que área for, é muito importante você entender o seguinte, que são os seus projetos que vão fazer com que a sua carreira artística decole ainda mais. São os seus projetos que vão fazer com que você alcance melhores resultados e realmente, com o tempo, passe a viver da sua arte, caso você ainda não viva dela. Então, nós precisamos, como profissionais da cultura, como artistas, ter os nossos projetos. E não só tê-los. A gente precisa fazer com que esses projetos aconteçam. E uma maneira de fazer eles acontecerem é participando dos editais culturais, que praticamente todos os meses nós temos editais abertos no Brasil, oferecendo recursos para fazer com que projetos aconteçam, com que projetos saiam do papel. E o seu projeto pode ser o próximo a ser aprovado. É exatamente isso. Mas para que isso aconteça, você precisa sentar e escrever seu projeto. Você precisa tirar essas ideias da gaveta, você precisa tirar essas ideias da sua mente e escrever esses projetos. E eu quero te mostrar aqui, nessa verdadeira aula de hoje, por exemplo, erros que eu vejo as pessoas cometendo. O primeiro erro que eu percebo, sabe qual é? Merci, sou iniciante, será que eu vou conseguir ou não? Eu tenho tanto receio disso. Olha, eu te falo que como iniciante, todos os receios são muito naturais. E mesmo você já tendo uma experiência no futuro breve, você também vai ter seus receios. É natural. Todo início de jornada a gente tem receio. Nosso primeiro emprego a gente tem receio. A primeira vez que a gente foi para a escola a gente teve receio. Quando a gente fez a nossa primeira palestra a gente teve receio. Então a vida é feita disso, sabe? A vida é feita desses medinhos naturais. Mas o que importa é que a gente vença cada medo. Que a gente construa realmente a nossa carreira baseada na coragem, na segurança, na determinação. É isso que eu acredito. E foi assim que eu construí minha carreira até aqui, tá? Então, o primeiro erro que eu vejo as pessoas cometendo é não fazendo com que... Davi, vê o plano, por favor, do YouTube. Tô achando esse plano
um pouquinho estranho. Olha para mim, por favor. Ai, querida, que bom ter você aqui. Orquidário, que bom. Vejam só, quero explicar para vocês que o primeiro erro parece óbvio, mas precisa ser dito. Exatamente isso. Primeiro erro, gente, é a gente deixar nossas ideias guardadas na gaveta. É a gente esperar o momento perfeito para que aconteça. É a gente esperar que a gente tenha todos os conhecimentos necessários para começar a escrever nossos projetos. Onde muitas vezes a gente está todos os dias mergulhados fazendo a nossa arte. Mas aí a gente esquece do quê? Que a gente precisa dar um passo além. E esse passo além é realizando esses projetos e é participando de editais. Por quê? Eu não sei vocês, mas não tem coisa melhor do que olhar para a lista de um edital e ver o nosso nome de aprovado. Não tem coisa melhor do que ter recursos para fazer a nossa arte acontecer. Não tem coisa melhor do que ter dinheiro no bolso para poder pagar nossas contas, viver a nossa vida através do que a gente ama fazer, que é a nossa arte. Mas para isso, a gente precisa começar a acreditar que isso é possível e buscar conhecimento e buscar construir realmente projetos que tragam isso. E eu, quando eu estou aqui, eu estou assim 100% entregue para ajudar vocês nessa tarefa. Então, muitas vezes o primeiro erro que eu vejo as pessoas cometendo, e ver se faz sentido para vocês, é justamente não conseguir ou não dar o primeiro passo. Começar a escrever esses projetos, para que de fato esses projetos possam gerar todo esse movimento. Um outro erro, gente, que eu percebo, veja se vocês concordam comigo, é começar a escrever sem uma base de pesquisa. Eu não sei vocês, como vocês fazem os projetos de vocês, mas os meus, eu não começo uma letra, eu não começo uma palavra num projeto meu sem que eu realmente comece pesquisando. E olha, eu faço isso com uma lupa na mão. Eu pesquiso sobre essa minha ideia, eu pesquiso o potencial dessa ideia, eu pesquiso sobre o meu público-alvo, eu pesquiso como o meu público-alvo se comporta, o que ele deseja, quais são os sonhos, as aspirações, porque eu quero fazer um projeto que seja um projeto gerador de transformações, que seja um projeto que gere impacto na vida das pessoas e mais. Eu quero que quando o meu projeto termine, as pessoas sintam saudade. As pessoas me perguntem, Messi, quando tem de novo? Quando esse projeto vai acontecer de novo? Você que está aqui no Instagram comigo, quero que você pense no seu público-alvo. Você conhece realmente seu público-alvo? Você sabe o que ele deseja ter no seu projeto? Você sabe quais são os desejos, os sonhos, as aspirações, em que momento o seu público-alvo está vivendo agora? Quando eu começo a escrever meus projetos, eu começo com meu banco de pesquisas. Eu pesquiso várias coisas, eu pesquiso como esse público se comporta, eu pesquiso quais são os potenciais que eu posso trazer para o meu projeto, qual é o diferencial que eu posso trazer. Eu pesquiso a história do edital. Eu começo a selecionar possíveis editais e eu não olho para editais só de grande porte, pelo contrário, eu olho para editais de pequeno porte, eu olho para editais de médio porte, porque muitas vezes esses editais são verdadeiras minas de ouro, porque são editais que a concorrência, além de ser menor, são editais também que muitas vezes trabalham com temáticas bem pontuais e podem ser temáticas que eu esteja trabalhando. Então, se você hoje, primeira tarefa, se terminou de assistir essa live, pega 5 minutinhos e vai pesquisar sobre os editais, vai lá no Prozas pesquisar, vai lá no captador de recursos e vai pesquisar no Google. Ou então você faz o seguinte, você vai aqui no feed do meu Instagram e você pesquisa um post que eu ensino como você pesquisar projetos culturais sem perder tanto tempo. Então, o que eu quero dizer com pesquisa? Que um dos erros que eu vejo as pessoas cometendo é justamente começar a escrever o projeto, mas sem pesquisar, sem entender as lacunas que esse projeto resolve, sem entender quais são as dores que esse projeto resolve, sem entender como esse público se comporta, sem entender qual é o melhor cenário agora para que esse projeto, como ele pode se apresentar. Então, gente, vai escrever um projeto? Pesquisa. Faz essa tarefa de casa e você vai ver como você vai escrever com maior clareza, segurança, assertividade, tá? Outro erro que eu vejo as pessoas cometendo muito e isso me incomoda demais, e com os meus alunos do método, eu faço com que eles não
nem pensem nisso, que é escrever um projeto na zona de conforto. Eu não sei vocês, mas se você está escrevendo seus projetos culturais agora, nesse momento que você me escuta, pelo amor de Deus, não escreve seus projetos culturais sentada na cadeirinha da zona do conforto. Porque essa cadeirinha ela pode ser muito agradável, confortável, maravilhosa, mas essa cadeirinha da zona de conforto possivelmente vai te fazer demorar a ter os resultados que você quer. Por que, Messi, essa cadeirinha da zona do conforto vai me fazer demorar a ter os resultados do jeito que eu quero e que eu sonho? Porque nela, quando você senta, você não se desenvolve com todo o potencial que você tem. Você não pensa com um olhar mais inovador. Você não traz para fora todo o potencial que você tem. Por quê? Você está na zona de conforto. E, Messi, como é que eu faço para sair dessa cadeira e sentar na cadeira certa? Primeira coisa é você entender o grande potencial que o seu projeto tem para acontecer. Segunda coisa é você se imaginar com esse projeto pronto. Me fala, como é que você se sentiria vendo um projeto, recebendo 50, 100, 200 mil reais? Quando você pensa nisso, você começa a olhar e dizer, caramba, então eu tenho que fazer esse projeto acontecer. E para isso você vai começar a buscar recursos e ferramentas para escrever seu projeto do jeito certo, com estratégia, com segurança e apresentar ideias realmente que encantem os editais. Então, se a partir de hoje você começar a escrever seus projetos, não senta na cadeirinha da zona do conforto, tá? Quem me promete isso, eu quero saber. Quem me promete isso? E agora eu quero mostrar, dito todos esses erros que eu vejo as pessoas cometendo, né? Eu quero explicar para vocês 3 passos que a gente pode colocar em prática a partir de agora e escrever nossos projetos culturais com mais clareza, assertividade, segurança, objetividade também. E aí vocês me falam se faz sentido, tá? Vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte. Quando a gente está começando, a gente precisa entender que a gente não vai já na largada começar a escrever nosso projeto. Como assim, Messi? Não vai começar a escrever? Gente, a escrita do nosso projeto é um passo que vem depois. Primeiro, eu vou te mostrar os passos que antecedem a sua escrita. E eu falo para vocês que quem colocar eles em prática a partir de agora vai perceber uma grande diferença quando sentar para escrever os projetos. Exatamente isso. E aí vocês me falam se vocês ficaram com alguma dúvida em relação a esses passos, tá? Primeira coisa. Quando eu estou começando, eu tenho uma ideia de um projeto, digamos que eu estou com uma ideia de realizar um projeto. Eu, por exemplo, tenho uma ideia de realizar um filme contando histórias de mulheres que trabalham na feira, nas feiras livres. Porque todas as vezes que eu vou às feiras livres, eu vejo o quanto as mulheres elas estão trabalhando, o quanto elas estão cuidando dos seus filhos, elas estão gerenciando os seus espaços. Então, são mulheres assim muito ativas e que eu me encanto. E que têm histórias lindíssimas. E eu, como cineasta, adoraria contar histórias de mulheres que trabalham nas feiras livres. E aí, o que é que eu posso fazer com essa ideia? Imagina que você teve a sua ideia de projeto cultural agora. Primeira coisa é você pensar no nome do seu projeto. E pensa em um nome que traga emoção para o seu projeto. Pensa em um nome que mostre um caminho ou que faça com que o seu público se mantenha em ação. Um nome que seja fácil de lembrar, um nome que seja fácil de pronunciar, um nome que tenha força. Messi, eu vou começar pelo nome. É exatamente isso. Por quê? Porque quando a gente dá o nome a algo, a gente meio que está materializando a nossa ideia. A gente está dando um nome que vai nos ajudar a dar os próximos passos. É como, por exemplo, quando você resolve escolher uma receita para fazer para uma família que vai chegar. E aí você diz, qual receita eu faço? Não, eu vou fazer aquela salada X com tal ingrediente. Ah, eu já sei, é a salada, e você dá um nome. Isso já é um primeiro passo, é um norte. Outra coisa que é interessante você pensar, pensou no nome do seu projeto? É um primeiro passo para você que está começando. Agora pensa
em um outro passo, que é conte a história por trás do seu projeto. Eu sempre, quando eu me reúno com os meus alunos no método, eu pergunto, tá, o seu projeto é esse, mas me conta a história por trás desse projeto. Quando você começa a contar a história por trás do seu projeto, e você pode escrever isso, você começa a entender a origem desse projeto e você começa a perceber que muitas vezes essa história já é praticamente o projeto que você vai apresentar esses editais. Já é o começo dessa jornada. E é um começo que tem emoção, é um começo que tem reviravoltas, é um começo que tem propósito, que tem missão. É um começo que você começa a contar essa história e você começa a entender como esse projeto de fato está sendo construído. E quando você conta a história do seu projeto para você, ou para o outro que esteja te ouvindo, você começa a visualizar a história, mas também a estrutura desse projeto. Você começa a entender o começo, o meio e o término desse projeto, e você começa realmente a se nutrir com essas informações e a entender a importância do seu projeto e o quanto ele merece ser realizado. Então, vai escrever seu projeto a partir de agora, não começa já preenchendo o formulário do edital, não. Porque você precisa dar passos antes dessa etapa. Você precisa sentar e dizer, a história do meu projeto é essa. E escreve a história do seu projeto. Ou conta essa história para alguém, mas vai escrevendo. Entendeu? Já deu o nome do seu projeto, já escreveu a história do seu projeto? O terceiro passo que eu quero trazer nessa aula de hoje aqui é: pense na justificativa do seu projeto. Porque lembrem-se que o nosso projeto cultural tem várias etapas. Tem o nome, a apresentação, justificativa, orçamento, objetivos gerais e específicos, tem portfólio, tem um plano de acessibilidade, plano de divulgação, plano de distribuição, tem o nosso orçamento. Mas tem uma etapa do nosso projeto cultural que ela é a etapa que eu chamo coração do seu projeto, que é a justificativa. É lá que você vai dizer por que o seu projeto merece ser aprovado. Mas não é só nesse momento que você fala sobre isso. Ao longo do seu projeto, você pode ir silenciosamente falando sobre o porquê o seu projeto merece ser aprovado. Na apresentação, na justificativa, nos objetivos, até no seu portfólio. Mas aqui, o que eu quero explicar para vocês é o seguinte, gente. Quando você senta para estruturar a sua justificativa, pensa que você está contando essa justificativa para alguém. Imagina que você está... E esse alguém, ele tem o poder de, ao você terminar de contar a justificativa do seu projeto, ele financiar o seu projeto. Faz essa experiência e vocês depois me contam e me falem o que vocês sentiram. Quando a gente senta, ou quando a gente pensa que nós temos, e nós estamos contando a nossa justificativa, ou seja, o nosso grande porquê esse projeto merece ser aprovado para uma pessoa, a gente começa a acionar na nossa mente, sem que a gente perceba, algumas informações do tipo: será que essa minha informação está clara o suficiente? A gente começa a pensar, será que esse projeto ele está sendo construído e ele está mostrando o potencial que tem? Ele está mostrando o impacto que tem? Então, quando você senta e explica para alguém o porquê que esse projeto é importante, você começa, de modo, sem muitas vezes nem perceber, você começa a estruturar o grande porquê do seu projeto, sem precisar escrever nenhuma linha. Parece um exercício simples, mas não é. E eu quero que vocês façam esse exercício. Isso mesmo. Escrevam como se vocês estivessem contando para uma pessoa por que esse projeto merece ser aprovado. E depois você vai fazer o seguinte, você vai colocar urgência nessa aprovação. Não é só porque o seu projeto merece ser aprovado, mas é porque esse projeto merece ser aprovado agora, nesse momento.
Porque quando você só fala o porquê que merece ser aprovado, mas não coloca urgência, os avaliadores do edital podem olhar e dizer, sim, esse projeto ele é muito importante, ele até merece acontecer. Mas eu tenho um outro projeto aqui que também se mostra tão interessante, se mostra mais alinhado com o que a gente busca. Aí você para e você pode perder uma oportunidade valiosa nesse momento porque você não disse o porquê agora. Esse seu projeto, ele merece ser aprovado agora. Por quê? Fale. Não esconda essa informação, porque ela pode ser decisiva na hora de você receber os recursos para o seu projeto. Na hora de você dizer assim, caramba, Messi, é agora, eu preciso realmente ter essa informação, porque isso vai valer ouro no meu projeto. Então, gente, eu tenho aqui esses 3 passos, né? Dê nome ao seu projeto, conte a história do seu projeto e explique de modo muito convincente por que esse projeto merece ser aprovado e por que esse projeto merece ser aprovado agora, nesse exato momento. Esses 3 passos são aqueles passos bem de largada para quem está começando. E por que esses passos são importantes, Messi? Porque quando você começa a escrever o seu projeto, você vai ter muitas demandas. Você possivelmente vai estar trabalhando, você possivelmente tem filhos, você possivelmente está casado ou está casada. Então, as demandas da nossa vida, elas exigem muito do nosso tempo. Então, quando você começa passinhos pequenos, muitas vezes, você vai começando a ter maior segurança do que você está construindo. Você vai começar a ter maior clareza do seu projeto. E clareza, gente, passa confiança. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Vai começar a escrever os projetos? Escreva com clareza. E clareza é sinônimo de confiança. Clareza é sinônimo de seriedade. Clareza não é só você escrever seu projeto e acabou. É uma forma de você mostrar ao edital que, de fato, você sabe o que você está fazendo. Por quê? Você sabe. Então, eu quis mostrar nessa live esses 3 passos, mostrei também nessa live, né? O jeito errado. Se você está chegando agora, assiste o comecinho desse vídeo, porque eu mostrei 3 erros que são, assim, muito comuns das pessoas fazerem, principalmente quando está começando o início de jornada. E eu quero aqui, essa live foi uma live bem objetiva, bem direto ao ponto mesmo, porque o meu objetivo aqui é esse, é ser uma live direto ao ponto. Essa é uma live que vai te ajudar a dar esse primeiro passo. E é claro, te fazer um convite, você que está entrando no YouTube agora, assiste os outros conteúdos que estão aqui no canal, porque você vai ver que cada vídeo, cada conteúdo é uma verdadeira aula gratuita que você tem para você começar a escrever seus projetos culturais do jeito certo, a ver esses projetos vencendo editais e você tendo recursos para a sua arte, você podendo viver do seu teatro, da sua dança, do seu cinema, da sua música, do seu artesanato, da capoeira, do circo. Então, gente, cada conteúdo que eu coloco aqui no ar, eu coloco assim com todo o carinho do mundo que eu tenho. Eu coloco buscando contribuir com cada um de vocês. Eu coloco cada conteúdo no ar com a máxima seriedade que eu tenho, com todo o amor do mundo. Então eu te convido, não só a assistir os conteúdos, mas também convida uma pessoa a seguir o canal. Vamos criar esse movimento de pessoas que acreditam na arte, que acreditam na cultura, que acreditam no potencial que tem e que deseja, sim, ter projetos, ter recursos, ter financiamento, ter apoio e transformar a vida das pessoas através do que a gente sabe fazer de melhor, que é a nossa arte. Então, eu te convido agora a convidar uma pessoa a seguir o canal e te convido também a pensar sobre essa palavra-chave que eu quero trazer para você hoje, uma palavra-chave que vai te fazer com que você nunca mais duvide do seu potencial. Essa palavra-chave, gente, que eu quero trazer hoje para vocês, é uma palavra-chave que quando eu penso sobre ela, eu sempre digo, é isso. É isso, é você que precisa fazer isso. Essa é uma palavra-chave que eu quero dizer para vocês, que é aquela palavra-chave que quando eu vou dormir, eu olho e digo, olha aí, tá vendo? Não é para desistir. Quando eu estou enfrentando os meus maiores desafios na minha vida e na minha carreira, eu olho para essa palavra e eu digo, olha aí, vai desistir por quê? Quando
e eu estou insegura se eu tiro ou não um projeto da minha gaveta, eu paro e penso e olho para essa palavra e digo, olha aí, tá vendo? Então eu quero dizer para vocês que estão agora no YouTube comigo, e eu quero agradecer a presença de cada um de vocês, e quero agradecer também quem está aqui no Instagram comigo, quero dizer para vocês que essa palavra-chave é a única da vida de vocês, que vai transformar a vida de vocês. Que palavra-chave é essa? Você. Isso mesmo. Você que está me ouvindo agora, Ximenes, querida. Você que está aqui comigo no Instagram, você que está comigo aqui no YouTube. Quem vai fazer a diferença na sua vida é você. Quem vai conseguir realizar os sonhos que você tanto sonha é você. Quem vai ter as ideias mais brilhantes e inovadoras para fazer o projeto acontecer é você. Quem tem o maior potencial é você. É você que tem o seu talento. É você que é único. É você que tem as suas ideias. É você que tem nas mãos a oportunidade de fazer com que a sua vida cresça, evolua, se transforme. É você quem pode fazer a chave girar da sua vida. É você quem pode fazer com que os seus projetos aconteçam. É você quem tem o potencial. É você quem tem as ideias. É você quem tem a arte. É você também quem tem a chave. Então, tudo está em você. O começo, o meio. E eu quero convidar você que está me ouvindo agora. Não desista dos seus sonhos. Não desista dos seus projetos, não desista da sua arte, não desista do que você ama. Acredite em você, acredite no seu potencial, acredite nas suas ideias, acredite nos seus sonhos. Acredite que você tem um 2025 lindo para fazer acontecer, porque sim, você merece ser feliz, você merece tirar os seus projetos da gaveta, você merece realizar os seus sonhos, você merece olhar para a sua arte e dizer que coisa linda é essa que eu amo tanto fazer. Você merece receber aplausos, você merece receber elogios, você merece ver o seu nome na lista de aprovados do próximo edital que você vai participar e concorrer. Mas tudo depende de você. Apenas de você. Tudo depende das suas escolhas que você faz a partir de agora. Se você escolhe realmente começar, você está começando do jeito certo. Se você escolhe buscar conhecimento, você está começando do jeito certo. Se você escolhe estar aqui numa terça-feira, 8h34 da noite, você está escolhendo o quê? Uma mudança. Então eu quero te convidar a partir de hoje, escrever essa palavra apenas de 4 letras. Escreve essa palavra de 4 letras e coloca em alguns lugares da sua casa. Na porta do seu guarda-roupa, na porta do seu banheiro, escolhe lugares. Escreve 4 letras, 4 lugares. E todas as vezes que você estiver triste, desanimado, decepcionado, chateado, chateada, com raiva, inseguro, insegura, aí você vai olhar para essa palavra. Aí você vai falar para você, olha aí, você vai ficar assim mesmo? Olha aí, você vai realmente desistir desse projeto? Você vai continuar assim? Você vai por esse caminho? Você vai desistir logo agora? Olha para essa palavra e depois olha para você. E vê tudo que você já construiu, vê tudo que você já conquistou, vê todas as barreiras que você já superou, vê todos os desafios que você já venceu. Vê tudo o que você já fez para chegar até aqui. Aí você olha para você, você comemora tudo que você já tem e você dá um passo para ir além. Um passo para que você realmente olhe para a sua arte, veja ela acontecer,
veja ela transformar vidas, veja ela transformar a sua vida. Essa aula de hoje, ela tem essa missão. Te dá esse incentivo, te dá esse empurrão. Porque tudo começa a partir de você. Os primeiros passos, se você está começando hoje a escrever seus projetos culturais, os primeiros passos são esses. Dê nome para o seu projeto, conte a história do seu projeto, desenvolva a sua justificativa, vá para as outras etapas, assista os outros conteúdos que estão aqui no canal, mas nunca esqueça que tudo começa com você e tudo está nas suas mãos. Faz sentido, gente? Quero saber. Faz sentido o que eu falei aqui? Me digam se faz sentido. Vocês que estão aqui no YouTube, faz sentido? Quero saber. Quero saber também, você que está começando do zero, escrevendo seu primeiro projeto cultural, agora nesse momento, você tem alguma dúvida? Fala para mim, entra no meu Instagram, Mercy Ramos, MPV, manda suas perguntas lá para o direct. Eu, semana passada, estava inclusive lendo e avaliando um projeto de um seguidor meu, porque sim, eu não só seguro a mão dos meus alunos do método, não, eu seguro também as mãos dos meus seguidores. Então, se você está escrevendo um projeto e você tem dúvida se o projeto está do jeitinho certo, se você tem dúvidas de como estruturar, de como organizar, fala comigo pelo direct do meu Instagram ou deixa aqui perguntas no YouTube, que eu vou ter o maior carinho para te responder. Então, quero saber, alguém tem alguma dúvida? Eu passei na aula de hoje, só para lembrar, a live de hoje foi falando sobre começando do zero. Te mostrei 3 passos de como você começar, mesmo sendo iniciante do absoluto zero, 3 passos fáceis, simples, para você começar a escrever seus projetos culturais do jeito certo. Se você chegou agora nessa aula, eu te convido a assistir desde o comecinho e a anotar todos os pontos e, claro, colocar em prática, tá bom? Alguém tem alguma dúvida, gente? Vocês que estão aqui no Instagram, tem alguma dúvida? Quem está no YouTube? Gente, quem está aqui no Instagram, quem está aqui no YouTube, se gostou, coloca joinha aqui que gostou. Quero muito ver. E vocês que estão aqui no Instagram também. Vou agora me despedir de vocês. Um forte abraço. Quinta-feira tem live, tá? Então a gente se encontra na quinta-feira. E eu agora vou ficar aqui tomando meu chá, porque hoje eu tô resfriada. E é isso. Boa sorte, escreve a palavra-chave e coloca nos lugares que você quer, tá bom? Forte abraço e você tem todo o potencial do mundo para realizar todos os seus sonhos e escrever seus projetos do jeito certo e vencer os editais. Um abraço.